E hoje nós vamos ali para o capítulo 39, do versículo 20 ao 23. São poucos versículos, mas com muita verdade para o nosso coração. Então, eu queria te convidar aí a prestar atenção na leitura. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe com ele aí da palavra de Deus. Diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Pai querido, aqui estamos nós, a Tua palavra foi aberta, e nós cremos que o Teu Espírito fala por meio dessa palavra aos nossos corações. Por isso, vem nos ensinar como igreja, como família da fé, como povo de Deus, como filhos amados do Senhor, as verdades a Teu respeito, que nós precisamos ter em nossa vida, carregar em nossos corações, para que nós possamos trilhar, avançar nesse caminho de transformação e de maturidade, como foi com José. Ser conosco. Nos ensina, Senhor, nós queremos aprender, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A história de José, quando parece que vai melhorar, a impressão que temos é que, na verdade, ela piora. As situações, as circunstâncias que envolvem José não melhoram, pelo menos não na visão humana, né, que nós temos das coisas. Porque José é vendido como escravo, ele chega na casa de Potifar. Na casa de Potifar, aquele homem coloca tudo aos cuidados de José, e parece que José está alavancando, está subindo na vida, as coisas estão dando certo, estão melhorando, mas de repente, como nós aprendemos na semana passada, a mulher de Potifar coloca os olhos em José. José se mantém firme, fiel, íntegro, e por conta disso ele é lançado no cárcere, ele é preso, ele é colocado numa masmorra, no calabouço, numa prisão, ele é enjaulado, ele está cativo, ele é posto num cativeiro, e nesse momento eu imagino o coração de José: Senhor, mas quando eu pensava que as coisas iam melhorar, Senhor, mas quando eu achava que as coisas iriam começar a dar certo, Senhor, quando eu pensava que a ladeira abaixo havia acabado, que agora seria escada, degraus acima, na caminhada com o Senhor, me surge essa situação. Eu sou preso, eu sou lançado na masmorra, eu sou colocado no calabouço, eu sou prisioneiro, e tudo isso, Senhor, sem culpa, eu sou inocente, eu não fiz nada para ser vendido para cá como escravo, e também não fiz nada para ser lançado nessa masmorra. Pense comigo, o coração de José. E irmãos, é interessante que na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está caminhando, a gente está prosseguindo, a gente está avançando, a gente vence um desafio aqui, supera um obstáculo ali, a gente vai na luta, a gente vai na dificuldade, mas a gente vai prosseguindo. E quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, o que acontece é que as coisas não melhoram, mas
elas pioram. As coisas ficam ainda mais difíceis. Porque se é difícil ser escravo na casa de Potifar, muito mais difícil, com certeza, é ser prisioneiro no cárcere. Se é difícil estar ali na casa de Potifar, muito mais difícil é estar naquele cárcere, naquela masmorra, naquele lugar sombrio, naquele lugar onde eram colocados os presos do rei, naquele lugar onde pessoas que eram punidas, castigadas, eram lançadas ali, naquele lugar onde pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas corretas não deveriam estar, porque aquele lugar não foi feito para elas. Pense o que se passava no coração de José. É muito parecido com aquilo que se passa no nosso coração em momentos como este. Puxa, agora que eu achei que as coisas iam dar certo, me surge o desemprego. Agora que eu achei que as coisas iam alavancar, me aparece esse processo. Agora que eu achei que a minha vida ia ir adiante, me surge essa enfermidade. Agora que eu achava que eu ia curtir a minha família, me surge essa crise no casamento. Puxa, agora que eu pensava que eu ia curtir meus pais, eles partem. Agora que eu achava que a minha vida ia realmente prosperar, eu me vejo cercado de circunstâncias difíceis, complicadas e, às vezes, temerosas para o nosso coraçãozinho. Já passou por isso? Com certeza já, se não passou, vai passar e talvez esteja passando. Mas com José, o que a gente aprende? Porque José era gente como a gente. José sentia as coisas que nós sentimos, queridos. Mas o Senhor era com José e o Senhor é conosco. O Senhor estava com José e o Senhor está conosco. Nós não estamos soltos ao acaso nesse mundo, irmãos. O mundo, a carne, o diabo, nossos adversários, nossos inimigos, eles não têm livre acesso à nossa vida como se não houvesse ninguém que fosse por nós. O Senhor é por nós, bendito o nome do Senhor. Ele cuida de nós, Ele está conosco, Ele nos ampara, Ele nos segura pela mão, Ele nos leva adiante, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele também nos corrige, nos disciplina, nos ensina, investe em nós, mas de forma alguma, em momento algum, Ele nos abandona. Tem algumas coisas aqui que nós vemos na história de José e na vida de José que podem fortalecer o nosso coração. Principalmente em situações onde parece que nada coopera. Nada coopera nessa caminhada de transformação e maturidade. Momentos onde a gente pergunta, para quê? Ou por que eu estou passando por isso? Momentos onde a gente não entende os propósitos, porque eles estão muito além da nossa capacidade. São propósitos de Deus, e a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, a gente só tem que lidar com as circunstâncias, e muitas vezes elas estão além da nossa força, da nossa capacidade. O que a gente faz? Tem algumas coisas que eu quero aqui compartilhar com você. Primeiro, a gente tem que descansar no fato bendito de que o nosso Deus é soberano sobre tudo que acontece na nossa vida. Amém, irmãos? Queridos, tem hora que as coisas vão simplesmente sair do lugar. Na nossa visão, na nossa capacidade de compreensão, na nossa capacidade de interpretação, de avaliação, mas estão todas elas no devido lugar aos olhos de Deus. E nós precisamos confiar nisso. Ele é soberano. O nosso Deus tem poder sobre as coisas grandes do universo e também sobre as coisas pequenas que dizem respeito à nossa vida e à nossa existência nesta terra.
Se você teve na sua caminhada, na sua jornada neste mundo, inaugurado na tua vida um caminho de transformação e de maturidade, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que você tem que entender é que existe um Deus soberano e Ele cuida de você. Existe um Deus soberano e Ele tem todo o domínio, não é apenas um domínio parcial. Não é apenas o domínio sobre algumas coisas, não é apenas um domínio sobre determinados assuntos, mas Ele tem um domínio pleno do universo e da tua vida também. Que coisa maravilhosa. Olha só o que diz o texto, versículo 20, diz assim: e o senhor de José, aqui o senhor egípcio, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde estavam os presos do rei, onde eles estavam também encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Nós já conhecemos toda a história. José estava vivendo a história, enquanto Deus estava a escrevendo. Mas nós que já sabemos mais que José naquele momento, uma pergunta aqui: os presos do rei eram importantes nesse caminho de transformação e maturidade no qual Deus havia colocado José? Os presos do rei, quem eram eles? Um copeiro e um padeiro. Eles tinham importância nos planos de Deus para a caminhada de José, para que José se tornasse o governador do Egito e fosse um grande livramento para o povo de Israel? É certo que sim. Onde estavam os presos do rei? O copeiro e o padeiro estavam na cadeia, na prisão, no cárcere, na masmorra. E Deus, na sua infinita sabedoria, é para lá que Ele está mandando José. Mas o texto diz que quem o tomou e o lançou no cárcere foi Potifar. Preciso que você vá comigo rapidinho, no capítulo 45 de Gênesis, onde José apresenta a sua interpretação das coisas. E esta é a interpretação de quem descansa na soberania de Deus. Capítulo 45, versículo 5, depois o 7, olha só, e o 8 também. José está aqui se dando a conhecer aos seus irmãos, é um momento lá na frente, e ele diz assim: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8, versículo 7 e 8, diz assim: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Como que José interpretava o fato de Potifar o pegar e o lançar no cárcere? Está muito bem exposto aqui, irmãos. Está muito bem apresentado aqui para nós. José sabia que não era Potifar, mas era o Senhor quem o tomava e o lançava no cárcere. José sabia que os acontecimentos da vida dele, desde que ele fora vendido como escravo para o Egito, não eram acontecimentos dirigidos por homens, mas eram acontecimentos dirigidos por Deus. Queridos, nós não temos estrutura, guarde isso, para determinarmos as coisas na nossa vida. Já parou para pensar nisso? Nós não podemos dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Nós não podemos dizer: eu não vou nunca para tal lugar, jamais morarei na região tal deste país, jamais, nunca, eu
faço as minhas escolhas, eu decido o que eu quero, eu vou para onde eu quero e quando eu quero. Nós não temos estrutura para bancar isso, irmãos. Basta Deus mexer um negocinho e as coisas já mudam completamente. Jamais vão morar naquela região do país. Deus faz você perder o seu emprego aqui, fecha a porta aqui, fecha em tudo que é lugar e só abre uma porta lá. Meu irmão, você vai ter que ir. Ah, eu não deixo de fazer isso de forma alguma. Ah, meu irmão, Deus é poderoso para nos levantar de uma cama de hospital, mas Deus também é poderoso para nos colocar numa cama de hospital. Ele é Deus, irmãos. Quem somos nós para bater o pé? Quem somos nós para dizer, eu faço como quero, do jeito que quero e ponto final? Ah, irmãos, isso é orgulho, isso é pecado. A gente tem que aprender com José. Eu confio num Deus soberano. Eu confio que Deus é poderoso. Eu confio que os detalhes da minha vida estão nas mãos de Deus. José não aprendeu isso da noite para o dia. José foi aprendendo isso na caminhada. E nós também precisamos aprender, queridos, a descansar nas mãos de um Deus que é soberano. A soberania de Deus diz respeito a tudo, irmãos. Pastor, até no inferno, Deus é soberano. Até sobre o diabo, Deus é soberano. Até sobre os demônios, Deus é soberano. A palavra do Senhor diz que os demônios, eles creem nessa verdade. E sabe o que eles fazem? Tremem. Tremem. Tamanho pavor que toma, se é que tem coração, o coração deles. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos um Deus soberano. Quando a situação fica difícil, irmãos, quando os problemas chegam, quando as adversidades surgem, quando as coisas todas que estão acontecendo na nossa vida parecem não cooperar, não colaborar com a nossa caminhada com Deus, e a gente começa a perguntar, mas por que disso? Mas para que isso? Irmãos, a gente tem que descansar o coração no fato bendito de que o nosso Deus é soberano. Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não estou compreendendo, mas eu confio na Tua soberania acerca da minha vida e de tudo à minha volta. Senhor, eu queria sair dessa situação, mas eu não tenho forças para isso, mas eu confio no Senhor. Olha, irmãos, é isso que a gente precisa. Amém, irmãos? Então descansa na soberania do Senhor. Agora preste atenção aí no texto, porque o texto segue, diz assim, capítulo 39 aí. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno. Confie no caráter de Deus. Ele é soberano, mas Ele não é apenas soberano. Ele é soberano e Ele é bom. O nosso Deus é bom, irmãos. Tem uma frase que a gente gosta de repetir, teve um tempo aí que era uma moda, todo mundo falava, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Vamos repetir? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. O Senhor foi benigno com José, o Senhor abençoou José, e o Senhor tem abençoado José desde que José existe. E o mesmo é verdade na minha vida e na tua vida. O Senhor tem te abençoado desde que você existe. Desde que você começou a ser formado lá, no ventre da sua mãe, o Senhor tem te abençoado. Certo dia conversava com meu menino Mateus, eu dirigindo ele no banco de trás, e o Mateus tem umas perguntas assim muito bacanas, e também umas tiradas assim que são muito edificantes. Ele disse assim, pai, a gente tem que agradecer o tempo todo. Eu falei, é verdade, filho. Por quê? Ele falando comigo. Porque a gente podia não existir. Eu falei, verdade, filho. Já parou para pensar nisso, meu irmão? A gente simplesmente podia não existir. Talvez você pense, o que seria desse mundo sem mim?
a mesma coisa, talvez até melhor. A gente podia não existir. Queridos, por que a gente existe? Porque Deus é bom. Por que a gente tem esse planeta? Porque Deus é bom. Por que a gente foi salvo por Jesus? Porque Deus é bom. Por que a gente tem o céu por herança? Porque Deus é bom. Por que a gente tem o Espírito Santo habitando na gente? Porque Deus é bom. Por que a gente faz parte de igreja, de comunidade, família da fé? Porque Deus é bom. Por que existe um plano perfeito que diz respeito à nossa caminhada, à nossa vida? Porque Deus é bom. Ele não é apenas soberano, irmãos. Ele é um soberano, bondoso. A gente tem que confiar no caráter de Deus, irmãos. Tem gente que olha para Deus e diz, Ele é soberano. Ai! Ai! É algo que cabe para aqueles que não andam com Deus. Para aqueles que vão provar da ira de Deus, porque não conheceram a Jesus. E se conheceram, não se renderam ao senhorio de Jesus. Mas se você foi alcançado por Jesus, se o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, se a justiça de Cristo foi colocada sobre a tua vida, você não tem que ter medo de Deus. Porque por causa de Cristo, Paulo vai dizer lá em Romanos, nós temos agora paz com Deus. A gente descobre por meio de Cristo que Deus é amor. Porque a gente prova desse amor na pessoa e obra de Cristo Jesus. E queridos, o caráter de Deus é algo que a gente tem que conhecer dia a dia. Não são poucas as pessoas que têm dificuldade com isso. E estão dentro das igrejas. É gente que pensa que Deus está simplesmente esperando um momento para castigar, para punir, para atrapalhar, para sabotar. Pela manhã eu disse isso, quero repetir. Deus só vai atrapalhar os nossos planos, nossos sonhos e a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele tem sonhos, planos e uma vida muito melhor para a gente. E Ele vem, Ele realmente dá uma balançada em tudo, para que a gente olhe para Ele e diga, Senhor, eu quero a vida que o Senhor tem para mim, eu quero os planos que o Senhor tem para mim, eu quero os sonhos que o Senhor tem para mim. Tudo que Deus faz, Ele faz em bondade, irmãos. Ele quer o nosso bem. No Salmo 34, Davi declara, ó provai e vede, que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Ó provai e vede, que o Senhor é bom. Quando a gente prova, irmãos, a gente entende, a gente percebe, e essa verdade é escrita dentro do nosso coração. O nosso Deus é bom, o caráter dele é bom, ele é benigno conosco, ele é um Deus fiel, ele é um Deus justo, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus gracioso, ele é um Deus benigno, ele é um Deus que quer o bem dos seus filhos. Que coisa tremenda. Tem muita gente carregando aí, mágoas com Deus, porque Deus não fez aquilo que você queria, porque Deus não te deu aquilo que você achava que Ele tinha que te dar, porque Deus não fez do jeito que você achava Ele deveria fazer. Ah, meu querido, se Ele não te deu, se Ele não fez daquele jeito, se Ele não permitiu aquilo, creia nisso, foi para o seu bem, foi para o seu bem. Em nome de Jesus, foi para o seu bem. Pela manhã eu contei de uma crise que eu carreguei comigo durante a minha adolescência, que foi a de ter perdido meu pai com 6 anos de idade. E na minha cabecinha de criança e depois de adolescente, eu carregava um certo receio com respeito à pessoa de Deus.
Eu frequentava a igreja, eu ia na escola bíblica, eu participava dos cultos, eu estava na igreja, cresci na igreja. Mas eu tinha muita dificuldade. Deus bondoso, Deus de amor, Deus fiel, Deus justo. Por que levou meu pai tão cedo? Eu já vivi mais que meu pai, gente. E não sou apenas eu que passo por essa experiência. Meu pai partiu com 38 anos, num acidente de automóvel. Eu já estou com 46. Em outras palavras, já estou no lucro, né? Já vivi 8 anos a mais que meu pai. Mas preste atenção, eu carregava isso no coração. E a minha mãe não media esforços para nos ensinar, ó, Deus é bom. Vocês perderam o papai terreno, mas o papai do céu continua sempre presente. Mas eu não entendia como pode ser um papai bom esse do céu se ele me tirou o papai aqui da terra. Até o dia que eu me converti, irmãos. Eu tinha lá meus 17 anos e eu me converti. Mas assim, foi quase que instantaneamente eu compreendi, Deus é bom. Ele é um pai bondoso. Ele cuida de mim. E algumas perguntas que eu tinha, como por exemplo, onde que estava Jesus que deixou meu pai morrer no acidente de carro? Tinham 4 no automóvel, só meu pai que morreu. Por quê? Por que ele levou meu pai? Quando eu me converti, eu aprendi. Jesus estava na cruz, morrendo por tudo aquilo que me faz sofrer. Para que aquilo que me faz sofrer seja por Ele transformado em bem, em coisa boa, que faça de mim uma bênção sobre a terra. Onde Jesus estava? Estava na cruz. Onde Jesus estava naquele momento? Estava morrendo por nós na cruz. Estava dando sua vida, derramando seu sangue, pagando a dívida que era nossa, para que tudo aquilo que neste mundo nos faz sofrer, seja por Ele revertido em bênção. Por isso que a Bíblia diz, na medida que a gente é consolado, a gente vai poder consolar. Na medida que a gente conhece o amor de Deus, a gente vai poder transbordar desse amor sobre outras pessoas. Não precisa nem fazer uma pesquisa profunda. As vidas que mais marcam a igreja do Senhor Jesus são as vidas que mais sofreram nessa terra. Homens e mulheres que padeceram coisas terríveis, mas tiveram um coração curado por Jesus. E entenderam que nada é culpa dele, tudo é culpa nossa. É tudo por causa do pecado. A gente morre por causa do pecado, a gente sofre por causa do pecado. A gente vive nessa terra cheia de altos e baixos por causa do nosso pecado. Mas Jesus veio morrer, irmãos, para dar jeito no pecado, para mostrar para nós o tamanho da bondade de Deus, o tamanho do amor de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da graça de Deus. Desse Deus que é bom, o caráter dele é bom, irmãos. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém mesmo? Com força, em nome de Jesus. Ele é bom, confia no caráter de Deus. Pare de olhar para Deus com desconfiança. Olhe para você com desconfiança, mas para Deus não. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é amoroso. Ele estava com José, irmãos. E Ele era benigno com José. Ele está comigo e com você, e Ele é benigno conosco. O nosso Deus que é o nosso bem, irmãos. Ninguém nessa terra, papai, mamãe, mas meu pai é tão bonzinho, minha mãe é tão boazinha, vovô, vovó, meu avô, minha avó. Ninguém, irmãos, que nos queira bem, marido, esposa, se compara a Deus. É capaz de ser comparado a Deus, no que diz respeito a querer o nosso bem. Ninguém, irmãos, ninguém. Deus é perfeito em bondade. Amém, queridos? A nossa bondade, ela tem altos e baixos. Muitas vezes a gente é bom dependendo da situação. A gente escolhe muitas vezes com quem ser bom. Somos maus, temos esse potencial terrível dentro da gente. Deus está trabalhando em nós, mas esse potencial existe. A nossa bondade, muitas vezes, ela é um pouco desequilibrada e para baixo. Mas a bondade de Deus é perfeita, irmãos. É perfeita. Amém? Então descanse na soberania de Deus.
Confie no caráter de Deus, Ele é bom. Ah, mas o mundo diz que Deus é carrasco, que Deus é cruel, que Deus é mau. Ah, queridos, a Bíblia diz que Deus é bom. O Espírito Santo que habita em nós, que é o próprio Deus, terceira pessoa da Trindade. Olha o fruto do Espírito. Vê se Deus é mau. Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha o que Deus gera dentro da gente, irmãos. Deus é bom, Deus é bom. Terceira coisa, olha aí para o texto, versículo 21 ainda, a parte B do versículo 21, diz assim, que o Senhor foi benigno com José e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Descanse na soberania de Deus, quando as coisas, em todo o tempo, mas principalmente quando as situações da sua vida parecerem não cooperar com esse caminho de transformação e maturidade, onde Jesus te colocou. Confie no caráter de Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Eu me pego fazendo isso, eu creio que você também faça. Há momentos em minhas orações que eu digo, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? E aí eu não verbalizo, mas eu estou com isso na cabeça. Por que o Senhor está me castigando? Por que o Senhor está me punindo? Por que o Senhor está me apertando tanto? E sempre, irmãos, no devocional bíblico, no tempo de oração, eu saio com a seguinte resposta: eu estou investindo em você. É investimento. É investimento. Papai e mamãe aqui sabem disso. Às vezes a gente aperta as coisas com os filhos, né? E eles ficam aborrecidos. Mas por quê? Para que isso? Para quê? Está pegando pesado? Não. É investimento. E o Senhor investe em nós, irmãos. E sabe por quê? Porque Ele é um Deus bom. Agora tem uma terceira coisa que a gente precisa. Crer que esse Deus que é soberano, que esse Deus que é bondoso, Ele realiza, opera, faz milagres. Amém, irmãos? Falou em milagre, o amém fica um pouco mais forte. Amém, irmãos? Amém. Ele opera milagres. O texto diz que Ele deu mercê, favoreceu, deu boa compreensão para José aos olhos do carcereiro. Deus já havia feito esse milagre na casa de Potifar, que pegou tudo e colocou nas mãos de José. Tudo, menos a esposa, como a gente aprendeu na semana passada. O texto diz que Potifar olhava para José e via uma pessoa ali diferente. E está lá na Bíblia o porquê. Porque por amor a José, o Senhor abençoava a casa de Potifar, abençoava o campo, tudo que José fazia prosperava. Agora, era José ou era Deus com José? Era Deus com José, irmãos, fazendo os milagres, fazendo o impossível se tornar possível. Como que um escravo se torna praticamente governante da casa? E o texto nos diz que José é lançado na prisão, no cárcere, na masmorra, e lá agora, o Senhor favorece José da mesma forma. O carcereiro olha para José e diz assim: rapaz, esse sujeito é diferente. Ele tem umas coisas diferentes. Sabe o que é isso? É Jesus, irmãos. É Deus em nós. Quem aqui nunca passou pela experiência de olhar para alguém e dizer: você é crente, não é não? E a pessoa diz: sou. Por quê? Dá para perceber. Infelizmente dá para perceber quando não é também. Mas é bom quando a gente descobre: é crente.
é um crente piedoso, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. O jeito que vive, as coisas que faz, a decisão que toma, o jeito que fala, o jeito que age, o jeito que reage. Essas coisas mostram que nós somos de Deus, irmãos. E com José, tanto na casa de Potifar como no cárcere, não era diferente. E o Senhor fez esse milagre. O carcereiro pegou tudo e colocou. Toma aqui o molho de chaves, a chave da cadeia, você que vai cuidar dos presos, você que vai dar o almoço, a janta, você que vai permitir que eles tomem banho de sol, você que vai conversar com eles, você que vai cuidar de tudo, ô José, de tudo. Gente, isso é milagre de Deus. O carcereiro deveria manter José preso, deveria oprimi-lo, deveria feri-lo se preciso fosse, deveria tratá-lo mal, mas não é isso que acontece. Deus muda tudo. Isso é milagre, irmãos. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 7, diz assim: sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele até mesmo os seus inimigos. Já parou para pensar? Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento, Atos capítulo 16. Não precisa abrir sua Bíblia lá, mas se quiser abrir, pode abrir. Lá nós vemos o quê? Paulo e Silas na prisão, presos, numa masmorra, num cárcere, no calabouço. E diz o texto que era por volta da meia-noite. Eles já haviam sido açoitados, castigados, estavam feridos. E sabe o que eles faziam por volta da meia-noite? Oravam e cantavam louvores a Deus. Eles podiam estar reclamando, eles podiam estar murmurando. O Paulo podia estar olhando para o Silas e que furada que a gente entrou, hein, ô Silas? E o Silas respondendo: ô Paulo, servir a Deus é isso que a gente ganha por pregar o Evangelho, é isso que a gente ganha. Acabamos de pregar para Lídia, ela e toda a sua família se converteu. Acabamos de ser instrumento de Deus para libertar uma menina possessa de um espírito maligno, adivinhador. E olha o que a gente ganha: açoite, pés presos no tronco, calabouço, lugar mal cheiroso, terrível, lugar onde ninguém quer estar. Eles não faziam isso, irmãos. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E eu imagino que eles faziam isso, primeiro, porque eles criam num Deus soberano, porque eles sabiam que Deus era bondoso, e porque eles sabiam que Deus podia fazer um milagre a qualquer momento. E o milagre veio, irmãos. Um terremoto balançou tudo, as cadeias caíram por terra, tinham tudo para fugir, mas não fugiram. O carcereiro que tinha prendido os pés de Paulo e Silas no tronco, pegou a sua espada, estava pronto para se matar, quando Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque está todo mundo aqui. Imagina o Paulo ali cercando, ninguém vai fugir, porque Deus tem propósito, fica todo mundo aí. Está todo mundo aqui. Aquele carcereiro se ajoelha diante de Paulo e diz assim: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo de pronto responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E a palavra do Senhor diz que naquela noite, olha o milagre aí, irmãos, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou dos ferimentos deles, passou remédio, cuidou daqueles homens feridos. E naquela mesma noite foi o carcereiro e toda a sua família batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e demonstraram grande alegria por terem crido em Deus. Ah, irmão, a situação pode estar difícil, mas o Senhor ainda faz milagres. A situação pode estar caótica, mas o Senhor ainda faz milagres.
A situação parece não colaborar com nada na caminhada com Deus. Eu não imaginava que ia ser desse jeito. Eu pensei de outro jeito. Eu pensei de outra maneira. Mas está difícil, está complicado. Mas eu confio num Deus soberano. Eu confio num Deus que é bondoso e será benigno comigo. Eu confio num Deus que faz milagres. Por onde José passava, os milagres de Deus iam acompanhando José. Que o Senhor te dê olhos para ver, coração para perceber, uma mente desperta para entender, porque o mesmo o Senhor faz conosco, irmãos. A situação é difícil, mas o Senhor vai fazendo milagres. A gente passa pelas fornalhas e o Senhor está com a gente. A gente passa pelos covil aí, né, dos leões, a cova dos leões, mas o Senhor está com a gente. A gente passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com a gente. E a gente só passa, irmãos, porque Ele vai fazendo os seus milagres. Você tem que crer em milagres. Por quê? Pense comigo. Crer que Deus é soberano, crer que Deus é bom, mas não crer em milagres, é como se a soberania de Deus e a bondade de Deus não se envolvessem com a sua vida. Porque o milagre é justamente isso. Esse Deus soberano e bondoso, Ele se envolve com a nossa vida, irmãos. Ele entra nas situações, Ele tem domínio sobre elas. Ele bondosamente nos conduz, nos dá força, nos ajuda. E quando a nossa história findar, acabar nessa terra, Ele vai nos receber no céu. E isso por causa de Jesus. O maior de todos os milagres, irmãos, foi a gente nascer de novo. Nascer de novo. Foi o maior. Nada se compara a isso. Nada. Eu fui curado de uma doença terrível. Você foi salvo. O fato de ter sido salvo é um milagre muito maior, mas infinitamente maior do que ser curado de qualquer doença. Pastor, eu estava morto, eu ressuscitei, Deus me ressuscitou. Mas Lázaro morreu de novo. Te contaram isso? Ele morreu e não sei quanto tempo foi, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou. Na semana eles já queriam matar ele de novo. Na semana, irmãos, já queriam dar fim na vida de Lázaro. Talvez ele tenha morrido pouco tempo depois de ter sido ressuscitado. A Bíblia não nos conta. Mas preste atenção, o maior milagre é a salvação, irmãos. E a final ressurreição, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que aqui estivermos, seremos arrebatados até as alturas e estaremos para sempre com o Senhor. Mas Ele pode curar hoje? Claro, não só pode, Ele cura. Ele faz milagres em todas as áreas da vida, irmãos. Ele abre portas que ninguém pode abrir, Ele faz coisas que ninguém pode fazer. Ele nos guia, nos orienta de uma forma que ninguém mais é capaz de nos guiar e de nos orientar. Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos sustenta, Ele nos desperta, Ele nos põe em situações que são não para a nossa morte ou para a nossa falência ou derrota, mas é para que a gente prospere na vontade dEle, nos planos dEle. Há situações difíceis que, se nós não passássemos por elas, jamais nos tornaríamos as pessoas que Deus planejou que nos tornássemos. Amém, irmãos? Então, creia nos milagres do Senhor. Fez com José, faz conosco, irmãos. Milagres, milagres. Essa pessoa tinha que estar me tratando mal, está me tratando bem. Essa pessoa tinha que ser contra mim, ela tem sido a meu favor. E Deus é tão maravilhoso, e José vai dizer isso lá no final, no capítulo 50 de Gênesis, que Deus transforma o mal em bem. Que coisa tremenda, irmãos. Só Deus pode fazer isso. E é um milagre maravilhoso.
O mal vem contra nós, mas Deus pega o mal e transforma em bem. Só Ele pode fazer isso. Ele é o único que pode transformar água em vinho. Ele muda a essência das coisas. E Ele é o único que pode transformar mal em bem. Ele muda a essência das coisas. Bendito é o nome do nosso Deus. E por último, o que a gente faz quando as situações parecem não cooperar? A gente descansa na soberania de Deus, a gente confia no caráter de Deus, a gente crê nos milagres de Deus, e a gente, guarde isso porque é muito importante, se exercita na vocação de Deus para nós. O que é vocação? Vocação é ser chamado. E a Bíblia diz 3 coisas básicas, tem muitas outras, mas 3 básicas, para as quais o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para sermos de Jesus, amém? Esse chamado está sobre a nossa vida. Ele nos chamou para sermos santos, não tem como ser de Jesus e não ser santo, vida de santificação. E Ele nos chamou para servirmos a Jesus nessa terra. Essa é a nossa vocação, irmãos. E o texto diz que, tal como foi na casa de Potifar, José, versículo 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José governa a casa de Potifar, e José agora governa o cárcere, a prisão. O que José está fazendo, irmãos? Exercitando a sua vocação. A vocação de José era governar. Ele era chamado para isso pelo próprio Deus. Ele serviria os propósitos de Deus nessa tarefa. Mas antes ele governa a casa de Potifar, depois o cárcere e depois todo o Egito. Presta atenção, se você esperar as coisas ficarem boas, para você viver a sua vocação, você nunca vai viver. Se você é do tipo de gente, está cheio, viu? Que só vive a vocação quando o tempo está favorável, meu irmão, você não aprendeu o que é vocação ainda. Quando o tempo está bom, quando as coisas estão dando certo, quando tudo está legal. José não esperou chegar diante de Faraó para exercitar, viver a sua vocação. Ele viveu na casa de Potifar. E depois ele foi um degrau abaixo. Foi para o cárcere, para a masmorra. E lá ele continuou exercitando a sua vocação. Vocação não depende de lugar, irmãos. A gente foi chamado para fazer. E a gente faz onde Deus nos colocar. Onde Deus nos colocar. Onde? Pastor, eu duvido que o senhor ia pastorear uma igreja pequenininha, lá no meio do nada. Irmãos, vou com alegria, só Deus dizer, vai. Vai. E Joana está aqui, Joana é só eu chegar em casa e falar, vamos. E ela, uau. Porque eu nunca vi gostar de mudança igual essa mulher. Mudou alguma coisa, qualquer coisa, irmão, mudou. Gente, Deus chamou, a gente tem que viver a vocação. Vocação não tem a ver com tamanho, não tem a ver com grandeza, tem a ver com obediência, irmãos. É onde Deus quer que a gente esteja, fazendo o que Ele quer que a gente esteja. E deixa eu te falar, eu citei aqui a relação de pastor, mas meu irmão, todo crente é vocacionado para ser de Jesus, para ser santo e para servir Jesus nessa terra. Isso vai muito além das paredes dessa igreja e da própria denominação. É onde a gente está, irmãos. É lá no trabalho, eu sou uma bênção. É na família, eu sou uma bênção. É junto dos amigos, eu sou uma bênção.
é naquilo que eu faço. Eu sou uma bênção, eu sirvo a Jesus. Por que você faz as coisas tão bem feitas? Por que você se dedica tanto? Porque eu sirvo a Jesus. Por que você trata as pessoas bem? Porque eu sirvo a Jesus. Essa tem que ser a nossa palavra, irmãos. Esse tem que ser o nosso norte, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Exercite a sua vocação. Ah, pastor, eu estou só esperando ter uma formação melhor. Para com isso. Para com isso. Ah, eu tenho que ter teologia. Para com isso. Ah, eu tenho que crescer na igreja, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ser um diácono, eu tenho que ser um presbítero. Para com isso! Se a igreja fosse levada adiante por homens com estudo, título e cargos, irmãos, a igreja não tinha saído do lugar no primeiro século. A igreja não tinha saído do lugar no primeiro século. A igreja do Senhor é levada adiante por obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um prazer, irmãos, de usar gente simples, que é uma coisa de louco, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Lembra lá de 1 Coríntios? Deus escolhe as coisas loucas, aquelas que não são, as desprezadas, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Não fique esperando, não, meu irmão. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Ah, se eu fosse, tem isso também. Se eu fosse um presbítero, se eu fosse um diácono, se eu fosse um pastor, se eu fosse um missionário. Ah, meu irmão, para, em nome de Jesus. Aí vira diácono, não aguenta o tranco. Vira presbítero, pede as contas no primeiro mês. Vira pastor, enlouquece. E fala, o que eu estava pedindo? Deus quer usar a gente na nossa simplicidade, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Exercite a sua vocação. Vamos orar?